lembra, Lucas, Mateus e Marcos. Nós vamos começar no livro de Lucas, porque o livro de Lucas já começa de uma parte que os outros não têm, que os outros livros não têm. Depois a gente junta e vê aí o que a gente pode tirar desses livros, tá? Eu vou ler com vocês, eu peço que vocês leiam junto comigo. A versão que está aí é King James, a que eu vou ler, para facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá, Lucas 1, capítulo 1, versículo 1. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Gabriel anuncia o nascimento de João. Estamos no versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era descendente de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, o grupo de Zacarias, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus, tudo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor, mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário.
Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo, todavia, mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E, passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa, e ela fazia a si mesma isto. Ela dizia, a si mesma isto: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Gente, outra coisa que Deus nos ensina aqui são 3 coisas, né, que nós pegamos em partes. E agora eu vou resumir e a gente fecha para o vídeo não ficar muito extenso. Deus, quando Ele promete uma coisa para nós, nem sempre, enquanto a promessa está ali ainda no início, sendo gerada, ela deve ser publicada de imediato, entende? Você precisa, às vezes, ter discernimento para aguardar o início de algum projeto, de alguma coisa, de algum milagre que Deus colocou na sua mão. E testemunhar, sim, mas no momento certo, né? E você vê que Isabel, ela se guardou durante 5 meses. Né? Eu creio que até a barriguinha dela começar, 5 meses a barriga com certeza dela já estava aparecendo. E ela se ocultou. Ela já podia anunciar para todo mundo, mas ela foi sábia e se ocultou. Então a primeira coisa que Deus ensina pra gente nessa manhã, para resumir e fechar o vídeo, é que nós precisamos ser justos aos olhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado se nós estamos tentando agradar mais aos homens do que ao próprio Deus. Não adianta nós tentarmos nos enganar, achando que os nossos atos são de justiça, quando na verdade não temos sido justos aos olhos de Deus. Segundo, nós não podemos ficar incrédulos diante de uma coisa que nós estávamos pedindo e Deus falando com a gente: olha, agora eu vou te dar. Só porque passou o tempo, só porque as coisas ficaram um pouco mais difíceis ou muito mais difíceis de acontecer, não significa que aquilo não vai acontecer, porque Ele é Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E outra, terceira e última parte, nós precisamos nos guardar mais. Nós precisamos guardar mais aquilo que Deus tem dado para nós, os projetos, os planos, um milagre que de repente está ainda no início, para nos preservarmos. E no momento certo, que você sentir no seu coração, que Deus falar no seu coração, você vai lá e testemunha. Tem batalhas que nós enfrentamos por falta de sabedoria. Porque toda promessa que vem na sua e na minha mão, esse é um extra que eu estou falando aqui que eu não ia falar, não sei porque eu estou falando, esse é um extra. Toda promessa que vem nas nossas mãos, tá? Você pode ter certeza. Existe alguém que vai tentar o mundo espiritual, e ele usa os instrumentos deles, que são pessoas e situações, para tirar das suas e das minhas mãos aquilo que Deus prometeu para nós. Então, quanto mais sabedoria você tiver para preservar o início desse projeto, o início dessa promessa que Deus colocou na sua mão, e abrir e revelar só no momento certo, menos lutas e batalhas você vai ter. Batalha e luta é certo que nós teremos, mas você vai ter menos ainda, porque você vai ter a sabedoria de saber quando falar. Então, irmãos, é isso.